Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nessa noite eu quero estar trazendo alguns versículos da Palavra de Deus, que vai se encontrar no livro do Lucas capítulo 18, os versículos 35 ao 42, que vai narrar a história do cego de Jericó. E começa da seguinte maneira: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. Entendemos que nós temos que saber como tomar posse das bênçãos do Senhor da nossa vida. Vai ter momentos que Deus vai determinar alguns milagres na nossa vida, que vai vir de forma silenciosa, onde só nós e Ele vamos entender o milagre que Ele está operando. Mas vai ter momentos na nossas vidas também, que o Senhor vai nos conceder bênção, e essas bênçãos vai vir fazendo barulho. E muitos de nós não vamos entender o que é que está vindo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vinha chegando perto de Jericó e uma multidão cercava ele. E aquele cego estava ali à beira do caminho e ele, ouvindo aquele barulho, aquela conversação de multidões, ele não entendia. Mas a Bíblia vai narrar que quando essa multidão se aproximava, ele perguntou o que era aquilo. E alguém ali falou: Jesus, o Nazareno. Quem sabe durante a sua infância, durante a sua trajetória, ali naquela beira de caminho, ele já tenha ouvido falar sobre esse Jesus, sobre Jesus, filho de Davi, o Salvador. E quando ele ouve falar que Jesus, o Nazareno, estava passando por ali, ele não se contentou em ficar quieto. Quem sabe naquela hora, Deus acendeu uma chama dentro dele, a qual não deixou ele ficar quieto. O milagre dele estava passando ali e era a hora dele tomar posse. Então naquela mesma hora ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia vai dizer que os que estavam ali ao redor de Jesus, daquela multidão, falava para ele se aquietar: sossega, te cala, vai atrapalhar o mestre. O mestre tem tantas coisas ali, está ocupado, ensinando. Tem tantos milagres pelo operar ali, muita da gente ali esperando um milagre, uma bênção da parte do Senhor. E você está atrapalhando. Sossega, rapaz. Mas ali ele não se contentou, ele não deu ouvido para aquela voz a qual o inimigo estava usando para fazer com que ele viesse perder a bênção dele. E ele clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus já tinha visto ele ali, mas mesmo o Senhor sabendo o que nós precisamos, ele espera que nós peça. Ele espera ver o nosso esforço para nós conseguirmos o nosso milagre, conseguir aquilo que nós precisamos em nossas vidas. Jesus estava esperando apenas uma posição daquele cego. Ele estava esperando apenas aquele cego se posicionar e clamar por ele. E não era porque ele estava cercado por uma multidão que ele não ia ouvir ele. Jesus, da onde ele estava, na distância que ele estava com os ouvidos ligados, esperando aquele cego clamar por ele. E a Bíblia vai dizer que quando ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim,
Jesus ouviu. Jesus, no meio daquela multidão, parou e ainda mais falou que o trouxesse até ele. Os mesmos que muitas das vezes mandou ele se calar, se aquietar, foi o que conduziu ele até Jesus. E ali Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Muitas das vezes Jesus está esperando apenas uma posição nossa. Ele quer ver o nosso esforço. Ele quer ver nós, muitas das vezes ali, dobrar o nosso joelho e insistir naquilo que nós precisamos. Quem sabe muitas das vezes nós estamos orando para Deus salvar nossa família, salvar a nossa esposa, salvar o nosso marido. Muitas das vezes, muitos estão com os filhos no mundo da criminalidade. E tem muitos que estão orando e diz: parece que o Senhor não ouve, nada acontece. Mas eu quero te dizer, não desista, persista. Porque aquele cego ali, ele não tinha quem o conduzisse até Jesus, até que ele o mandasse. Ele estava sozinho, na beira daquele caminho. A única coisa que ele tinha era a sua voz. E ele usou a voz dele para clamar o nome do Senhor Jesus, para que viesse ao seu socorro. Ele necessitava de uma bênção, ele necessitava daquele milagre e ele não poderia deixar passar essa oportunidade. Então não desista. Se você está achando que o Senhor não está ouvindo, eu quero te dizer que da mesma forma que ele ouviu aquele cego que estava, muitas das vezes, quem sabe, em uma distância grande, ele também está a nos ouvir. Ele só quer que nós insista naquilo que nós queremos e não desistemos. Jesus falou para aquele cego: o que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, que eu veja. Ele tinha um foco, ele sabia o que ele queria. E quando ele teve a oportunidade dele, ele não ficou oscilando seus pensamentos. Ele foi direto: eu quero ver. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz: vê, a tua fé te salvou. Então não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Se você está orando por algo, continua orando. Se você está persistindo em algo e ainda não aconteceu, eu quero te dizer que o mesmo Jesus que fez com que aquele cego enxergasse, ele também está te vendo, está te ouvindo e está esperando apenas mais um pouquinho para o milagre chegar na tua vida. Aquele cego ali, ele ouviu aquele barulho e não entendeu. Ele não sabia que aquele barulho significava a bênção, o milagre dele chegando. Se você ouvir algo diferente, não te preocupa não. É o mestre que está passando e ele vai trazer a tua bênção. Ele está apenas a alguns metros de distância de você, mas ele está te ouvindo. Persiste mais um pouco e o milagre vai chegar nas tuas mãos. Não desista. Permaneça com o foco que é Jesus e insistindo naquilo que você precisa. E o mestre vai chegar e vai te socorrer e o milagre vai ser grande na tua vida. Aquele cego não desistiu, então também não desista, que Deus vai operar em nome de Jesus.